Boa noite a todos. Ilustríssimo senhor Ezequiel Jungles e Camargo, presidente do Poder Legislativo Municipal, ilustríssimos senhores vereadores, senhores e senhoras participantes desta sessão, agradeço a oportunidade de estar com os senhores nesta noite. Acredito que algum dos senhores deve se perguntar o que estou fazendo aqui, vindo de Curitiba, nesta Casa de Leis. Sou Shirley Mari Freder, meus bisavós e avós paternos eram naturais daqui, moravam em Cruz Machado, e eu também já morei por aqui por 2 anos, quando ainda era criança. Sou doutora e mestre em gestão urbana, presido a Casa da Cultura Polônia Brasil, em Curitiba, que tem a sua sede na mais antiga sociedade polonesa da América Latina, que esse ano, no mês de junho, completará 130 anos. E já trouxe diferentes projetos aqui para o município, em parceria com algumas entidades, com a prefeitura, e mais recentemente com a Associação Polono-Brasileira Padre Daniel Niemetz. Contribuí para coletar assinaturas para a Carta Polaca, um importante instrumento que passa a garantir elementos de cidadania polonesa a descendentes pelo mundo todo. E nós temos a honra do segundo latino-americano a receber essa Carta Polaca na semana passada, das mãos do presidente da Polônia, o Gabriel Kotecki. Foi o segundo latino-americano a receber. Tamanha a importância desse patrimônio polonês e o vínculo da Polônia com os seus descendentes. E, por meio dos contatos do consulado e outras entidades polonesas, sabemos que é possível vir verba para apoiar as entidades e projetos, mas isso só é possível se nós tivermos leis e regulamentações brasileiras no município, no estado e em nível federal para concretizar ações efetivas. Conforme pauta solicitada aos senhores, comunico, então, a reimpressão do livro Dados Históricos e Memórias de Cruz Machado, da minha tia-avó, Irene Frieder Hockenbach. A reimpressão envolveu um concurso cultural que selecionou e premiou 7 trabalhos de participantes que têm origem em Cruz Machado. São trabalhos que vão compor a parte interna do livro e também a capa. O vencedor, o trabalho que vai para a capa é do Leandro Stefanichen, né, o Cisco, mais conhecido como Cisco. Além disso, parte da renda da venda desse material vai ser destinada para a PAI aqui de Cruz Machado. Resgatamos nesse processo essa importante obra escrita e catalogada pela professora Irene, que ao longo de cerca de 25 anos coletou dados e relatos orais de moradores da cidade, que contaram histórias dos habitantes pioneiros deste município. Também cabe destaque esse trabalho desenvolvido pela professora Irene por ser mulher e, dessa forma, desbravar essa importante área da história oral. Ao longo de muitas pesquisas que fiz no doutorado e no mestrado, ao acessar teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso dos mais diversos cursos acadêmicos, nota-se que a única fonte de pesquisa é esta obra da professora Irene. Com isso, nasceu a intenção para a reimpressão de tão importante trabalho. Já são cerca de 3 anos de contatos e articulações para que isso se torne possível. Seguimos agora para a etapa final, que envolverá a impressão, parte mais onerosa do projeto. Diante disso, além de comunicar a reimpressão, deixamos nosso pedido especial de apoio para a compra dos exemplares para que façam parte do acervo do município. A professora Irene mora em Cuiabá, ela já está com 85 anos, com a saúde bastante debilitada, então as filhas dela que estão participando do processo, né? Do segundo item solicitado, então, mencionado no meu requerimento, eu gostaria de apresentar aos senhores trechos da minha pesquisa de doutorado, que se transformou em um artigo e foi publicado junto à revista Cesla, da Universidade de Varsóvia, na Polônia. Essa revista acadêmica concentra importantes publicações de estudos da América Latina. No referido artigo, eu pesquisei alguns elementos do patrimônio cultural polonês presente em cidades brasileiras. As cidades escolhidas foram no Paraná, Cruz Machado e Malé, em Santa Catarina, São Bento do Sul e Itaiópolis, no Rio Grande do Sul, Guarani das Missões e Nova Prata. A escolha dos municípios se deu em razão das informações localizadas junto ao consulado da Polônia, dados de pesquisadores e de organizações polonesas, pois estão entre as principais cidades visitadas nas visitas diplomáticas e de pesquisa. Eu gostaria de pedir ajuda para passar agora essa imagem, se os senhores puderem, não sei se todos vão conseguir ler. A pesquisa, então, ela envolveu basicamente 4 elementos catalogados nesses 6 municípios, né?
Então, esse é o resultado encontrado para Cruz Machado. Quando a gente entra no item Instrumentos de Gestão Urbana e Políticas Públicas Culturais Locais, há uma ausência de legislação específica de proteção do patrimônio. Mas o que foi encontrado em alguns anos, ao longo desses últimos 10, 15 anos, de alguma forma, durante alguns governos municipais, houve, então, o gestor público promovendo ações culturais que beneficiam a etnia polonesa, e também houve o caso de uma subvenção para repasse de uma verba em convênio para a festividade da etnia, que todos sabemos tem uma importante festa em Santana, né, que acontece. Mas era uma verba muito pequena, mas, de qualquer maneira, é um elemento importante que apareceu. Não foram localizadas leis ou decretos de proteção ou de promoção da referida cultura. Mas nós sabemos que não é só a cultura polonesa. Eu estou falando, enquanto cultura polonesa, pela pesquisa que eu fiz, mas isso se estende para os caboclos, para os indígenas, para todas as etnias que compõem essa cidade, né? Do segundo item, o patrimônio material, o material é aquele, as edificações, livros, outros materiais que possam ter. Então, em Cruz Machado foi localizada a Igreja Sagrado Coração de Jesus, o Casarão Constante Otto, o Casarão de João Otto Júnior, Igreja do Rio do Banho, Cemitério do Rio do Banho. Isso numa pesquisa muito ainda preliminar, porque nós sabemos que existem inúmeras casas, residências de propriedade de particulares que são bem importantes para o município, e não só representando, mais uma vez o reforço, não só representando a cultura polonesa, né? Do patrimônio imaterial, a Festa da Cultura Polonesa, que acontece em maio, não sei se ainda é em maio, em Santana, é maio, né? Que também é um importante momento para a manutenção da cultura. E de organizações polonesas, na época que eu fiz a pesquisa, em 2017, existia só o Museu Etnográfico da Imigração Polonesa no distrito de Santana, né, que são esses dados que foram catalogados e que estão publicados. Depois eu posso deixar o link, caso os senhores tenham interesse em ler melhor, mais aprofundadamente, a questão teórica, né? E depois disso ainda nós temos a fundação da Associação Padre Daniel Niemitz, né? O Museu Etnográfico do Santana, ele é tido como o maior museu a céu aberto da América Latina e que representa a etnia polonesa. Então, para nós, o padre Daniel Niemitz deixou, de certa forma, um grande desafio, né, de como trabalhar isso e como preservar. Então, a partir dessa apresentação do PowerPoint, nós vemos, então, alguns imóveis particulares e pertencentes à igreja que, infelizmente, correm o risco iminente de desaparecerem. Então, fica o alerta, enquanto pesquisadora, de que, se não houver uma ação, corre-se o risco de perda desse patrimônio. Essas ações podem ser em forma de legislação de salvaguarda, preservação e proteção das expressões culturais e do patrimônio cultural material e imaterial, de forma bem geral, não apenas da cultura polonesa. Nós temos a igreja ucraniana, nós temos a igreja luterana, nós temos tantos outros elementos importantes que, de alguma forma, se preservam, mas depende de como acontece essa preservação, a gente corre o risco realmente de ter avarias, né, de termos perdas substanciais. Além disso, sabemos que é possível acessar a verba de outros países, mas não é uma verba suficiente, ela nunca vai ser. Por um restauro que envolve, muitas vezes, 500 mil, 1.800.000 reais, não é suficiente, nunca vai vir essa verba inteira. Então, é uma mobilização local que tem que acontecer, né, a partir da sociedade civil, do poder público, que juntos podem realmente estabelecer ações para salvaguardar esse patrimônio dos nossos antepassados. Diante dessa linha de raciocínio patrimonial, o que se vê, então, em diferentes municípios são estratégias de, ao mesmo tempo que o município diminui custos e despesas, que é um esforço, com certeza, dessa casa, né, em fiscalizar, em acompanhar tudo o que acontece que a gente vê nos municípios é também a abertura dos municípios para as novas economias. Então, por exemplo, nós temos o caso do Uber. Na época da Copa, em Curitiba, nós estávamos com 3.000 carros de táxi. E abriram licitação para abrir mais 1.200 táxis. Não, não precisa de táxis. Quando entrou a plataforma Uber, o 99, já são 25 mil carros em menos de 2 anos. As novas economias. Qualquer um baixa o aplicativo e sai usando. Reservas de hospedagem, Booking, Airbnb, também. Eu posso habilitar a minha casa, o meu quarto, para receber pessoas de fora. E onde é que entra o município nisso? Tributação, que é o que os municípios brasileiros já estão fazendo.
Então, lá em Curitiba, já cercaram todo esse processo para que haja a tributação e a arrecadação municipal. Entre tantos outros exemplos, né? Então, entro aqui no terceiro e último tópico da minha solicitação de voz, né? Que são as novas oportunidades econômicas para o município a partir da economia do turismo, do patrimônio cultural e religioso. E aí, para isso, eu encerro essa minha contribuição, essa minha fala, deixando algumas perguntas que também me inquietam enquanto pesquisadora, enquanto cidadã, enquanto consumidora, né, de patrimônio também, porque eu também usufruo, eu também vou no cinema, mas eu também usufruo de museus. As perguntas seriam assim: se nesse campo econômico já podem ser implementadas algumas ações fortes do turismo, na área de restaurantes, de hospedagem, guias turísticos, transporte, qual patrimônio nós vamos mostrar? Muitas vezes nós não vamos ter patrimônio para mostrar. Que reservas naturais podem ser mostradas? Nós temos estradas adequadas, estabelecimentos e agentes capacitados em número suficiente para atender esse público que virá? Muitas vezes, eu até conversando com algumas pessoas, quando a gente vai fazer alguns trabalhos no museu em Santana, eu me refiro assim, se eu quiser trazer 60 pessoas no final de semana, eu tenho onde hospedar? Eu tenho onde as pessoas se alimentarem? Né? Então, nós temos realmente um potencial muito grande de cidades na Europa que já sobrevivem do serviço, que atrai a partir do turismo religioso e cultural. Nós vivemos, em muitos países do mundo, já existe o processo de desindustrialização. É um processo muito forte aqui. No Brasil, a gente não vê isso ainda. Nós somos muito fortes na agricultura. O município aqui recebe royalties, o município talvez não precise se preocupar tanto. Mas deixo essa inquietação para os senhores, né, para que a gente possa se abrir e pensar sobre isso também, que pode trazer muitas oportunidades importantes para o município. De geração de renda, para jovens, né, para pessoas que possam se especializar. E encerro com a frase aqui da professora Irene: sendo as memórias mestras da vida, nos ensinam a cultuar o passado, deixando à posteridade tudo o que sabemos de nossa terra e da nossa gente. Como uma continuação dos que nos antecederam, faróis a iluminar a estrada, suave às vezes, outras vezes ladeirenta na vida de um povo. Então, que nós possamos ser farol. E quando eu soube, principalmente, de um outro patrimônio que está prestes a ser desmontado, chegou o momento, então, que o coração bateu mais forte, né? E deixo aqui esse apelo aos senhores que possam olhar com bastante cuidado, bastante carinho para essa questão, que não diz respeito só a cada um de nós, a nossa gestão, né? Eu acho que diz respeito no momento que a gente sabe de uma informação dessa, o que mais eu posso fazer para ajudar? Né? Então, agradeço muito respeitosamente a oportunidade de estar aqui com os senhores e fico à disposição caso queiram fazer perguntas. Muito obrigada.